Então, muito boa tarde. Sejam uma vez mais muito bem-vindos à Fraternidade Espírita Cristã, a este lar espiritual de todos nós, que nos acolhe com todo esse carinho e com toda essa dimensão espiritual que os benfeitores espirituais conferem a este nosso espaço, que muito mais do que um espaço físico, é um espaço espiritual de encontro com as almas que amamos e com as almas que nos amam profundamente. Hoje temos um tema dentro do livro que começámos a estudar em outubro, o livro de Sueli Caldas, As Dimensões Espirituais do Centro Espírita. E o trabalho vai ser apresentado em parceria pela Alexandra Balsas e pela Ana Isabel Antunes, porque prepararam, porque são boas amigas e porque decidiram escolher esse tema, até porque a Alexandra, sendo enfermeira de profissão, naturalmente toca-lhe de um modo muito particular esta questão da enfermagem espiritual. E a Ana Isabel, dentro das suas características de mediunidade, igualmente sincera na necessidade de conhecermos toda esta temática tão importante do mundo espiritual e tão importante para todos nós na Terra, que é a enfermagem espiritual. Então, antes de começarmos a ouvi-las, vamos começar nós próprios por ligarmos o nosso pensamento aos benfeitores espirituais que prepararam todo este espaço, todo este lugar para nos acolher, que prepararam todo o ambiente para que este trabalho atinja dimensões muito mais altas, as dimensões espirituais do Centro Espírita, para que este trabalho toque, auxilie, socorra os nossos irmãos que na condição de espíritos desencarnados também aqui se encontram, e aqueles que não estando aqui dentro do Centro Espírita, na dimensão espiritual do Centro Espírita, estarão com certeza em plataformas espirituais ligadas à nossa casa espírita e que naturalmente chega até eles a nossa mensagem mais trabalhada ainda pelos benfeitores espirituais de acordo com as suas necessidades. Mas todos nós necessitamos da enfermagem espiritual, todos nós que estamos encarnados necessitamos também dessa ação tão importante para espíritos em evolução, como somos todos. Então, vamos pensar, vamos mentalmente ligar o nosso pensamento a essas almas nobres, aos médicos e os enfermeiros do plano espiritual, e de modo muito especial a Jesus, porque é Ele o médico de todas as almas. Então, pensando no Mestre, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vinda do Reino. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda a parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge à comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, através do túnel da carne,
sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte, ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Querido Mestre, aqui nos encontramos novamente, reunidos em Teu nome, rogando as Tuas bênçãos de amor e paz para todos nós que aqui nos encontramos no corpo físico, mas também para todos os nossos irmãos que, na condição de espíritos desencarnados, fazem parte desta reunião, desta imensa Assembleia. Permite, Senhor, que todo o trabalho que hoje vamos desenvolver, a reflexão, o estudo que vamos partilhar, possa ser tão proveitoso para nós quanto para os nossos irmãos do plano espiritual. E que os nossos benfeitores espirituais, as almas amigas que desde a primeira hora nos acompanham, possam encontrar em nós esse ambiente interno que faculta a sintonia de pensamento, a sintonia de emoção. Que este momento possa ser um momento de partilha do amor traduzido em palavras e em vibração, esse amor que é capaz de curar todas as feridas, de remover todos os erros, de ultrapassar todas as imperfeições. Então, Senhor, derrama o Teu amor sobre todos nós, ampara-nos, inspira-nos e deixa nos nossos corações a Tua paz. Que a enfermagem espiritual, é importante falarmos sobre dois conceitos. Um deles é a enfermagem. O que é a enfermagem? A enfermagem é uma ciência cujo objetivo é a implantação do tratamento de doenças e o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou em comunidade, de modo integral e holístico. Outro conceito que também é importante falarmos é o que é ser enfermeiro. Ser enfermeiro é o profissional de saúde devidamente credenciado que está capacitado para administrar cuidados de enfermagem a quem deles necessite, seja em situação de emergência, de internamento hospitalar, de tratamento ambulatório ou domiciliário. Não se pode falar de enfermagem e de enfermeiro sem se falar no nome de Florence Nightingale. E quem é que foi Florence Nightingale? Florence Nightingale nasceu a 12 de maio de 1820 em Florença, daí o seu nome, e foi a fundadora da enfermagem moderna. Era filha de pais ingleses que lhe deram uma educação nas artes e nas letras e que não aprovavam que ela pudesse tratar dos feridos e dos pobres no hospital. Porquê? Porque nesta altura a enfermagem ainda não era uma profissão digna. Mas apesar dos seus pais não aprovarem, ela interessou-se por ajudar os mais pobres e os doentes, diminuindo assim o seu sofrimento. Florence Nightingale ficou conhecida como a Dama da Lâmpada e o mito da enfermeira como anjo da guarda.
Florence, durante a Guerra da Crimeia, ela visitava os militares que estavam doentes, utilizando uma lamparina para iluminar o seu caminho. Daí a lamparina ser um símbolo dos enfermeiros, pois significa vigília. A título de curiosidade, o dia 12 de maio do presente ano comemorou-se os 200 anos de Florence e o dia 12 de maio também ficou conhecido como o Dia Internacional do Enfermeiro, para prestar homenagem a esta grande mulher que revolucionou a profissão da enfermagem. Desde os inícios da enfermagem que se deu importância à dimensão espiritual da pessoa. Florence Nightingale considerava que as necessidades do espírito são tão cruciais como as necessidades fisiológicas para a saúde. O cuidado holístico pressupõe que uma das dimensões que está inerente é a dimensão espiritual. A Ordem dos Enfermeiros também menciona que, como enfermeiros, enfatizamos que o cuidar, a enfermagem, deve atender a uma visão holística, olhando a totalidade da pessoa, conferindo a possibilidade de uma prestação de cuidados globais com os quais a pessoa poderá recuperar não só a sua saúde, como também muito da sua dignidade, pelo que não podemos omitir a dimensão espiritual. A Organização Mundial de Saúde também mostrou interesse da inclusão de um aspecto espiritual no conceito multidimensional de saúde. Segundo a OMS, tem-se por espiritualidade o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo para questões como o significado e sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. A espiritualidade é uma característica do ser humano que lhe permite aceitar valores que vão muito além dos limites do que é transitório. Na nossa realidade portuguesa e em determinados contextos, existe pouca clarividência sobre o conceito da espiritualidade. Conceitos como espiritualidade, religião e saúde acompanham o percurso na história da humanidade, assim como na própria enfermagem. Este percurso demonstra a importância que tem para um enfermeiro não descurar esta relação e aprofundar e adquirir competências para benefício da pessoa que cuida, podendo potenciar as relações entre a espiritualidade, religião e saúde durante os cuidados que presta. O conceito de saúde também não pode ser descurado, pois também ultrapassa os limites das questões fisiológicas, como é referido pela Ordem dos Enfermeiros, que nos apresenta saúde como o estado e, simultaneamente, a representação mental da condição individual, o controlo do sofrimento, o bem-estar físico e o conforto emocional e espiritual.
Esta definição, além de afunilar para questões físicas e os tratamentos inerentes à mesma, vê a pessoa como um ser holístico. O que é o ser holístico? Em tudo é mais do que a soma de todas as partes. E quando uma das dimensões é atingida, o todo vai ser afetado. A definição de saúde espiritual apresentada por Zohar e Marshall é um estado de inteireza centrada. Assim, vai-nos despertar para a ideia que somos um todo e se centrado esse todo para além de si, pode de alguma maneira dar sentido a toda a existência, bem como a todo o fenómeno de saúde, doença que ocorre na sua própria existência. No que se refere à inteligência espiritual, estes mesmos autores que eu acabei de mencionar referem que a inteligência espiritual é um meio como podemos mover-nos de um para o outro. Ou seja, o meio como podemos curar-nos. E o recolhimento, o veículo da inteligência espiritual, significa literalmente recolher, reunir ou encaixar as peças fragmentadas de nós mesmos. Tal como eu já referi anteriormente no início do trabalho, o melhor local para os enfermeiros prestarem os cuidados na Terra são as instituições de saúde ou o domicílio, tendo em conta as necessidades de cada um. Será o melhor local para serem prestados os cuidados de enfermagem espiritual? Antes de respondermos a esta pergunta, é importante definirmos este conceito. E, de acordo com o espírito Manuel Filomena de Miranda, a enfermagem espiritual libertadora pode ser entendida como ressalvadas outras finalidades expressivas, as sessões práticas ou mediúnicas do espiritismo assumem igualmente a função consoladora. Pelo lenir de saudades e diminuir de dores que propiciam, através do abençoado intercâmbio espiritual, não somente das entidades veneráveis, como daquelas que sofrem, ensinando pela dor a correta vivência do amor, mas também pelo facultar o retorno dos seres amados ao convívio afetuoso pela palavra oral ou escrita, nas materializações ou nas fortes induções mentais de caráter intuitivo, escola de bênçãos superiores, a sessão de intercâmbio é medicação para os espíritos de ambos os lados da vida, estímulo e prova da sobrevivência, por cujo valioso concurso assumem-se responsabilidades morais e coragem para vencer as vicissitudes do caminho da ascensão. O processo da enfermagem espiritual começa pela libertação moral que constitui a organização somática após os fenómenos de morte biológica. Existem espíritos que, por falta de educação moral e por falta de ligação a questões de nível espiritual superior, vão demorar muito tempo e por vezes até séculos
em infelizes fixações que os perturbam e os infelicitam. Vivem na matéria os fenómenos de sensação inferior porque não estão habituados a emoções elevadas, agarrando-se às impressões perniciosas e negociando aceitar a sua condição de desencarnado. E derivado dessa situação, sucumbem em estados de alucinação, hibernação e doenças como consequência daquelas que lhe vitimaram o corpo. No livro Temas da Vida e da Morte é mencionado que o amor e o ódio, renúncia e apego, bondade e mesquinhez constituem mecanismo de libertação ou algemas escravizadoras que caracterizam cada ser após o desenlace físico. A maioria das criaturas, apesar do conhecimento da espiritualidade, opta por experiências mais materialistas, pelo que esses vícios e costumes mórbidos vão criar algemas, permanecendo em prisões de paixões que se vinculam aos companheiros terrenos com as mesmas paixões e os mesmos vícios, gerando assim as obsessões. Se não ocorrer essa ligação parasitária, só o tempo a curto ou a longo prazo poderá se libertar de acordo com a sua disposição e envolvimento da vítima em desapegar essas partículas morfíbicas que mergulham no perispírito. No livro que anteriormente referi, no Temas da Vida e da Morte, psicografado por Divaldo Pereira Franco, as terapias de socorro aos espíritos sofredores já se praticava no plano espiritual. Para se concretizar no plano físico, foi necessário criar regras e orientações seguras para o exercício mediúnico. E foi através do espiritismo que podemos ver que a mediunidade recebeu uma orientação condigna, tornando-se um instrumento de significativa e nobre utilidade para o intercâmbio entre os homens e os espíritos, comprovando a imortalidade da alma e abrindo espaços para o entendimento de inumeráveis acontecimentos que permaneciam envoltos pelo sobrenatural e pelo miraculoso. Uma reunião mediúnica deve ocorrer no centro espírita e desenvolve-se entre os dois planos da vida, o espiritual e o físico, havendo por isso duas equipas interagindo com intuito de resultados. A natureza dos espíritos que participam nestas reuniões depende da nossa faixa vibratória. Neste processo, os espíritos leem as nossas verdadeiras intenções e sentimentos e se aproximam de nós de acordo com a nossa faixa vibratória. No livro dos médios, no item 327, poderemos verificar que não basta que se invoquem bons espíritos, é preciso, com condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir. Segundo Sueli Caldas, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, este é o local mais apropriado
para os espíritos sofredores serem medicados, pois está revestido de vibrações adequadas e por isso são trazidos os enfermos do espaço para receberem o tratamento mais indicado. E o tratamento mais indicado é o amor. As doenças da alma que estes espíritos sofredores trazem derivado aos vícios, aos ódios e egoísmo, representam algemas ou verdadeiras prisões da alma, no caso de um suicida que revive o momento da sua morte em tempos sem fim. Só através deste tratamento, o amor, vão conseguir alcançar o alívio e a orientação. No entanto, para os encarnados, estas reuniões também são muito fundamentais, porque além deles adquirirem ensinamentos, eles vão ficar despertos para determinadas situações, porque por serem reais, nos fazem repensar nas nossas responsabilidades e ao mesmo tempo vamos identificar com os dramas descritos pelos comunicantes. Os trabalhos de desobsessão são essenciais não só para quem está no plano físico, mas também para os desencarnados. No livro Dimensões Espirituais de Sueli Caldas, esta faz referência a André Luiz, que menciona que alguns seres, quando deixam o seu corpo físico, sentem-se inconformados e ficam com saudades do ambiente terrestre, desejando ter contato com os encarnados, nomeadamente os seus familiares, os seus amigos, de quem sentem falta. A maioria das pessoas não está preparada para a morte. Por isso, o Espiritismo nos dá as ferramentas necessárias, porque a sua textura ética, religiosa, firmada no Evangelho de Jesus, cabe a grandiosa tarefa de diluir das mentes o pavor da morte, educando os homens sobre a maneira de encará-la, ao mesmo tempo ensinando a valorização da vida. Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos mediúnicos que estejam em contato com os que ainda estão, que os espíritos estão em contato com aqueles que ainda estão na Terra e que sentem falta dessas vibrações magnéticas que nós lhes fornecemos e que lhes fazem sentir bem. Eles ainda precisam desse contacto para poderem se recompor espiritualmente. Eles precisam dessa manifestação, desse carinho que nós estamos a dar a eles nessa altura. Desculpa. O conhecimento do Espiritismo proporciona pelo intercâmbio mediúnico a psicoterapia desaliente em favor dos enfermos espirituais que se demoram nos ciclos mais grandeceiros da erreticidade, recebendo os espíritos a ajuda e a orientação necessária dos homens. No entanto, há quem seja contra esta psicoterapia ou enfermagem espiritual aos desencarnados e sugerem outro tipo de terapias ou métodos de doutrinação para evitar que os médiuns sofram a influência desses espíritos através da psicofonia. Desta forma, evitem que os médiuns sintam mal-estar por essa ação fluídica desses espíritos sofredores. Mas, na verdade, como vamos ver, isso não acontece. No livro Temas de Vida e da Morte, esclarece os procedimentos adequados a quando as sessões mediúnicas. Os processos de liberação psíquica de espíritos encarnados que, por não compreenderem os valores superiores da vida,
ficam presos até séculos a fixações mentais perturbadoras. Tal como já mencionamos, beneficiam do auxílio e do consolo do intercâmbio mediúnico. No entanto, os atendimentos ocorrem, na sua maioria, nas áreas de socorro, que são utilizadas terapêuticas que nós ainda não conhecemos, nem temos capacidade para compreender como se processa. Um dia vamos compreender, mas não nesta fase. Sueli Caldas também fala no livro que temos estado a vindo a falar, nas reuniões mediúnicas, pode-se verificar que a atuação dos espíritos, médicos e enfermeiros que medicam os espíritos encarnados, essencialmente quando são mutilados, desfigurados, em casos de zoantropia e de morenismo. Vamos fazer aqui um parênteses para explicar um pouquinho de zoantropia. Zoantropia são quando os espíritos estão com muitos sentimentos de revolta, ódio, e nem sequer se querem manifestar. Eles apresentam-se como forma de animais, porque sabemos que o perispírito é maleável e eles conseguem, por esse processo de fixação mental, fazer essa transformação a nível perispiritual. Mas, no fundo, eles são sempre uns seres espíritos que precisam de ajuda e precisam de muito amor, mais amor do que aquilo que a gente possa compreender até agora. Mas, neste caso, também há o moneidismo. São aqueles espíritos que, pelos sentimentos de culpa, ficam presos àquela ideia. Então, começam-se a transformar pelas suas energias, estão sempre nesse processo de culpa, quase ficam em forma de ovoides, pelo seu próprio processo de não se sentirem bem com eles próprios. Eles é que se autopunem a eles próprios, dessa forma. Assim, são presos a estes sentimentos, tanto um como aos outros. Os últimos instantes na vida terrena também estão. Há esses espíritos que ficaram presos naquele instante da morte, e porque querem tratar de coisas e não conseguiram, porque querem fazer 1001 coisas, mas não, já acabou o tempo deles. Têm que pensar que a vida continua e têm muito mais para aprender do que aquilo que está aqui na Terra. Têm uma vida inteira, espiritualmente falando, para aprender novas coisas, para resolver novos problemas. Têm tempo. O tempo chegará na altura certa. Temos todos que esperar. Embora esses espíritos verdores, antes das suas condições, recebem atempadamente uma preparação especializada para abrandar as suas energias negativas, para não prejudicar os médios que os sintonizem. Portanto, nós não vamos sentir aquelas influências deles, de maneira de ficarmos mal dispostos. A gente vai sentir, pode sentir a presença deles, o envolvimento deles, mas não nos deixamos afetar pelos sentimentos de raiva, de ódio, de culpa que eles têm. Porque estamos protegidos também, porque nós estamos ali a doar um pouco de nós através do nosso amor. Pronto. E através o Sueli Caldas faz mais uma vez referência que há sempre uma preparação prévia e claro que o médium, antes de ir para uma reunião mediúnica, tem que se preparar, tem que tentar ter um dia mais tranquilo possível. A gente sabemos que temos de trabalhar, temos todos problemas, mas nesse dia não evitar grandes confusões. Manter a mente calma, serena, metermos a mente em oração. A gente pode estar a trabalhar e a nossa mente pode estar ligada a coisas positivas. Não, provavelmente sabe que ninguém está 100% a orar o dia todo, mas podemos, pela nossa ação de calma, tranquilidade, estamos a atrair essas boas energias à nossa volta. E agora, segundo o Manuel Filomeno Miranda, a mediunidade é, entretanto, um instrumento de serviço que, à luz da doutrina espírita, se transforma em mecanismo de promoção e dignificação moral e espiritual do próprio medianeiro. E aqui trazemos dois exemplos de Divaldo Pereira Franco e Chico Xavier, porque eles dão exemplos claros da sua obra, através da sua vivência, como ser um médium em favor do próximo. O médium educado nas bases do espiritismo, quanto mais serve, mais se aprimora e amplia as suas percepções mediúnicas. Assim, esta troca com os espíritos infelizes e maus não vai prejudicar o médium,
mas vai fazer com que ganhe novos amigos, que o aguardarão reconhecidos a quando ocorrer o seu desencarne, tal como é mencionado no livro A Gênese, no capítulo 15, item 15. Imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispírito como um espelho. Toma nele como o corpo aí de certo modo se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem o envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como um livro, a ver que não é perceptível aos olhos do corpo. Portanto, nós não conseguimos enganar os espíritos. Podemos enganar a nós, mas eles leem-nos muito bem e sabem verdadeiramente quais são os nossos sentimentos de amor para com o próximo. Peço desculpa. Adiantei. As entidades. No entanto, é fundamental estar-se atento às influências que os médios por vezes são sujeitos, tal como refere Divaldo Franco no livro Nas Fronteiras da Loucura. De tempos em tempos, a maioria das vezes, surgem movimentos antimedionistas entre os respeitáveis estudiosos e obreiros da doutrina espírita que sofrem inspiração negativa. As entidades perversas que se veem desmanchadas suas tramas e concluios nefastos através da mediunidade digna, combatem sistematicamente essa porta de serviços, tentando cerrá-la, ora pela suspeita costumaz, ora pela desmoralização e às vezes pela indiferença, desfrutando então esses inditosos a área livre para o comumento feliz que estabelecem o perseguimento das ardiglosas com inclementes perseguições que promovem. Chegou a hora de refletirmos. Todos nós somos influenciáveis, uns de uma maneira, outros de outra. Portanto, temos de estar atentos aos nossos pensamentos, a como estamos a agir, que é para, se virmos que estamos a começar a ficar um pouco irrequietos, um pouco melhor termos calma, a serenarmos a nossa mente para trazer as nossas boas inspirações, porque os nossos mentores estão perto, dos nossos amigos espirituais estão sempre prontos a ajudar-nos. Nós, às vezes, pela nossa maneira de estar, pela nossa postura, é que não sentimos a sua presença, mas eles estão próximos de nós e prontos a ajudar-nos. E a seguir, é crucial ter noção que os problemas que provêm da convivência humana são transferidos da Terra para a reticidade e de uma para a outra reencarnação, dando seguimento às simpatias e antipatias, aos afetos profundos, assim como aos ódios. No Reformador, de 1986, Divaldo Franco fez um artigo, através de uma psicografia, diz assim: todos trazemos uma bagagem das várias vidas passadas para escolhermos os vícios, porque escolhemos os vícios e os bens materiais, os caminhos tentadores e tortuosos, em vez de se optar pela luz do consolo e do amor ao próximo. Acabamos por cair num caminho de sofrimento e de dor, derivante das nossas más escolhas. Estas provas podem ser liquidadas ou eliminadas da nossa alma ao longo das várias reencarnações, mais do que poderão demorar séculos até o nosso espírito ficar sem essas marcas e chegarmos ao porto seguro, o Consolador. No livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, ela diz-nos assim, que é um livro psicografado também de Divaldo Franco, do capítulo 24, Joana diz: estes são os momentos que devemos culminar realizações perenes, para tanto resolvamos, em definitivo, produzir em profundidade, acercando de Jesus por ele, nos deixando conduzir até à nova jornada, até ao termo da jornada. Para o Criador, todos os seus filhos são amparados e socorridos nas diversas dimensões, independentemente do seu grau de evolução. Portanto, não há ninguém que esteja sozinho. Todos nós temos sempre alguém que nos ama, alguém que nos quer ajudar. A gente pode não os ver, pode não estarem ao pé de nós, mas temos. Nunca estamos sós na vida. Temos sempre alguém que está pronto a dar um abraço. Aquele abraço que a gente não vê, mas que sente às vezes na alma.
naqueles momentos em que estamos mais tristes, estamos mais amargurados por qualquer motivo. Há sempre alguém que está a nos amparar e a ajudar-nos. E no livro Das Fronteiras da Loucura, Divaldo diz, através de Manuel Filomeno Miranda, pelo Espírito, respeitamos todas as escrituras nos graus em que estagiam no seu processo de evolução espiritual. Entretanto, valorizamos os trabalhadores anónimos da modernidade, os que formam os ciclos espirituais de assistência aos desencarnados e de intercâmbio conosco pelo sacrifício de abnegação e de fidelidade, com que se dedicam ao fanal da consolação e da caridade, que flui e reflui nas sessões da modernidade. Todas as expressões sérias de curas ou de fluidoterapia, de desobsessão, de desenvolvimento ou de educação da modernidade, de materialização com objetos sérios e superiores, favorecendo o exercício das várias faculdades mediúnicas para a edificação da vivência do bem. Esses trabalhadores incompreendidos, muitas vezes afadigados, estão cooperando eficazmente no esquecimento que muitos nos relegam com os benfeitores da humanidade, na construção de um mundo novo da manhã, pelos quais todos anulamos. E aqui pusemos mais uma vez a imagem de Chico Xavier, pela sua obra que nos deixou ao longo da sua vida, pelo seu tempo que ele dedicou a cuidar daqueles que mais sofrem. Esses trabalhadores, quando Jesus realizava as curas, não era mais do que uma perfeita fluidoterapia, com obsediado e obsessor, existindo um intercâmbio superior, como ocorre nos trabalhos espíritas práticos, sob os códigos rígidos da moral evangélica. Só que Jesus, pela sua pureza de alma, ele bastava olhar para o obsediado e impor a palavra, e ele conseguia. Nós precisamos de muito mais para aprimorarmos, para esclarecer os espíritos sofredores. Ele não, pela sua capacidade espiritual, pela sua pureza de alma, ou só simplesmente se aproximar, ele conseguia abraçar aqueles espíritos sofredores que eram afastados daqueles obsediados que se libertavam na hora. Por isso é que existiam as curas. Sueli Caldas diz que nas sessões mediúnicas ou enfermagem espiritual libertadora tem como função consolar os dois lados da vida, tanto aqueles que já partiram como aqueles que ficam, permitindo suavizar as saudades e diminuir as dores pelo intercâmbio espiritual. Também permite, através do exemplo, dos ensinamentos valiosos daquelas entidades que sofrem e que nos fazem perceber como não se deve agir. Ainda assim, permite a comunicação espiritual através da psicografia, da psicofonia, da materializações ou da intuição. Esse intercâmbio é um medicamento para os espíritos dos ambos lados da vida, que assumem a responsabilidade moral e a coragem de vencer as provas do caminho libertador. Na Terra, a essência da enfermagem é cuidar da totalidade da pessoa, em todas as vertentes, como a sua visão holística, olha a pessoa num todo e olha esse todo com o intuito de melhorar o seu bem-estar, de ajudar a encontrar o sentido para o seu viver. Os enfermeiros podem dar assistência espiritual falando com os doentes sobre as questões espirituais e podendo até rezar com eles. No entanto, a sua própria espiritualidade também é importante. Torna-se elemento que sustenta de uma forma implícita e pode, em muito, melhorar a qualidade da prestação de cuidado espiritual. E neste ano, um ano tão atípico, derivado da pandemia, o enfermeiro tem que colocar ainda mais em prática a essência da enfermagem. Mas cada um de nós deve agarrar esta oportunidade pelo que estamos a passar, para que desperte em nós o amor, o desapego, a matéria e aprendemos a ser fraternos, para ajudar na libertação desta pandemia. Está na mão de todos. Os enfermeiros na Terra são uma lamparina para as pessoas que necessitam de cuidados
os trabalhos mediúnicos, o centro espírita, o estudo, a enfermagem espiritual para os espíritos encarnados são uma luz de esperança para os que necessitam de consolo. E, finalizado a nossa parte de trabalho, desejamos a todos um Feliz Natal, um bom Ano Novo, com muito amor no coração. Pois é, Kardec diz de modo claro no Livro dos Médiuns: todos somos médiuns em maior ou menor grau. Ignorar a mediunidade não é sensato, porque ela é inerente a todos nós. Uns é mais expressiva, mais expansiva, outros é mais discreta, mas ela está presente. Podemos pensar que nas nossas ações a mediunidade não é significativa, mas ela é de facto significativa. E quando falamos da enfermagem espiritual, estamos a falar de facto de momentos sublimes que são vividos dentro do centro espírita, em particular, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão, quando temos esse contacto mais próximo e mais claro com os nossos irmãos do mundo espiritual, sofredores, e quando temos a oportunidade de dialogar com eles. Nós dialogamos, não estamos sozinhos nesse diálogo, porque todo o trabalho é desencadeado, é desenvolvido, dinamizado pelos benfeitores espirituais, os enfermeiros e os médicos, os verdadeiros sacerdotes espirituais que estão presentes e que conhecem bem as necessidades daquela alma. Mas também no centro espírita, tal como as nossas amigas disseram, tem havido no movimento espírita, aliás, tem havido defensores de que a mediunidade não faz falta no centro espírita, que os grupos mediúnicos, que a prática da mediunidade não é importante, não é necessária, não é importante. O centro espírita pode viver muito bem, realizar, concretizar as suas tarefas sem as reuniões mediúnicas, sem a assistência espiritual. Mas não é verdade. Poder pode, mas não será um centro espírita em funcionamento pleno. Porque a função de hospital que o centro espírita exerce, e que está muito clara em toda a obra de Kardec, o centro espírita é um hospital, é uma escola, é um templo. E se alguma dessas valências não estiver concretizada, o centro espírita não terá atingido a sua finalidade na totalidade. Então, a mediunidade, o grupo mediúnico, é de facto aquele lugar, é aquele momento em que o socorro aos nossos irmãos desencarnados é absolutamente fundamental. E é aquele momento em que verdadeiras cirurgias espirituais são realizadas, estou a falar nos espíritos desencarnados, porque a condição de sofredores é tão profunda, é tão impressionante. Aquela imagem que elas trouxeram das algemas ao ódio, à posse, ao sentimento de posse, à arrogância e a tantos outros sentimentos ainda tão negativos que existem na nossa alma, e que nesses espíritos toma conta deles, faz com que o sofrimento seja tão profundo que nós encarnados não somos capazes de imaginar na totalidade. E ao contrário daquilo que algumas pessoas apregou, o medo de sofrer na reunião mediúnica, a influência do espírito, a dor do espírito, na realidade, não sendo eu um médium com grande desenvolvimento ao nível dessas faculdades de
psicofonia, de incorporação ou de psicofonia, na verdade, o convívio, o contacto com médiuns com essas características traz-nos sempre, da parte dos médiuns, a mesma resposta. No momento, podemos sentir o que o espírito está a sentir, não quer na totalidade, porque há a proteção espiritual, mas a terminado o trabalho, mudou tudo. E no final de uma reunião mediúnica, mesmo de uma reunião de desobsessão, onde os problemas são muito mais graves e a necessidade de auxílio e de socorro é muito mais profunda, todos os médiuns manifestam o seu bem-estar pelo trabalho realizado e não levam consigo as dores, o sofrimento dos espíritos. Podem levar a lembrança do que se passou na reunião, mas nem todos levam, porque há médiuns que têm faculdades mais inconscientes. Na verdade, a enfermagem espiritual não termina no centro espírita. E apesar de elas terem referiram assim muito levemente, mas é fundamental referirmos que a enfermagem espiritual realiza-se também no plano terreno. Quando os nossos enfermeiros, os nossos médicos estão junto dos pacientes e muitas vezes podem não dizer nada, mas o simples facto de se aproximar do paciente, ele sente, se o enfermeiro for alguém com uma moral, com uma índole boa, a sua vibração é sentida pelo paciente. Ele pode até estar inconsciente, ele pode estar a dormir, ele pode estar numa fase de sonolência, mas ele sente a boa vibração da chegada do enfermeiro. O enfermeiro pode não dizer nada, mas ele sente a sua preocupação e o seu carinho. Então, reforçando ainda mais aquilo que a Isabel disse, em momentos de particular sofrimento, particular dor, como aquele que se vive neste momento em todo o planeta, em todos os países, é o momento de também nós, pela nossa vibração, pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento de gratidão, pensarmos nos nossos enfermeiros, que estão nos hospitais, que estão nos lares, que estão em todos os lugares onde existe dor, aqueles enfermeiros que se dedicam de modo particular nos locais onde existem, é o final de linha da vida física, para onde são conduzidos os pacientes, que se espera apenas mais umas semanas, mais uns dias, o seu desencarne breve. E, na verdade, esses enfermeiros dedicam-se aos seus pacientes. Todos nós fomos ou viremos a ser pacientes dessas almas missionárias que trazem o seu carinho a todos nós. Então, precisamos sair mais do nosso egoísmo e lembrar mais aqueles que se doam profissionalmente, mas não é qualquer pessoa que escolhe um curso de enfermagem. Tem que ter na sua natureza as características necessárias para ser um bom enfermeiro. E o bom enfermeiro não é só aquele que leva o medicamento a tempo e horas, que trata o paciente do seu ponto de vista terreno, médico, é aquele que leva junto com o medicamento, com o tratamento, leva o seu carinho, leva a sua palavra, a sua doçura, às vezes só um olhar de ternura. Então, lembrando, neste momento, todos os enfermeiros do mundo físico, no mundo físico, os enfermeiros encarnados, particularmente importantes neste momento, pelo número elevadíssimo de pessoas que necessitam muito da sua presença, lembrando simultaneamente os enfermeiros espirituais que estão sempre presentes nas nossas reuniões, nos nossos encontros no centro espírita, e sempre que nos reunimos, podemos ser 2 ou 3, mas reunimos-nos em nome de Jesus
para orarmos pelos sofredores. Os enfermeiros espirituais estão presentes e muitos espíritos são socorridos pelo simples propósito que existe nas nossas almas de pensarmos naqueles que sofrem e de pedirmos a Jesus a sua presença e o seu amor por todos. Então, é com este sentimento de profunda gratidão a Deus, a Jesus, ao médico de todas as almas e aos enfermeiros, encarnados, exercendo a sua profissão, e desencarnados, exercendo a sua ação de amor. Todos é com esse pensamento que então chegamos ao final do trabalho de hoje e que, lembrando aquela imagem que foi trazida no trabalho de Jesus, estendendo as suas mãos sobre o sofredor e curando, é com essa imagem que queremos fixar para lhe agradecer as bênçãos infinitas que derrama sobre todos nós, as oportunidades constantes de amor, de envolvimento, de ternura, de paciência, de condescendência perante as nossas falhas, mas sem nunca deixar de nos amar e de nos envolver nesse amor. É com gratidão, Senhor, que uma vez mais aqui dirigimos o nosso pensamento para esses benfeitores espirituais que em Teu nome se encontram sempre junto de todos nós. Aproveitando todo este ambiente espiritual da nossa casa espírita, para que, como um farol, a partir daqui, possam irradiar-se energias poderosas, envolvendo todos os enfermeiros que nos hospitais, nos lares de idosos, em todos os locais onde a sua intervenção e a sua presença seja necessário, que eles possam sentir esse envolvimento dos seus benfeitores e continuar realizando essa tarefa imensa, de imensa generosidade, de imenso amor, que é a sua presença junto dos mais doentes, junto de todos os pacientes. Mas agradecendo também aos benfeitores espirituais o seu amor por todos nós, a sua presença, o seu carinho. Gratos estamos, Senhor, porque temos a oportunidade de pensar, de lembrar, de refletir, de partilhar todos os conhecimentos que nos envias, todos os recados da espiritualidade maior, todos os recados dos nossos benfeitores. Estamos gratos por tantas bênçãos, mas ainda te pedimos que continues a olhar por nós, almas imperfeitas, mas sedentas do teu amor, que se manifesta através de enfermeiros espirituais e de enfermeiros encarnados, que trazem também da espiritualidade essa ajuda e esse socorro. Protege sempre este lar, Senhor, para que ele possa continuar sempre como um porto de abrigo, onde as almas sofredoras consigam encontrar, sentirem-se acolhidas, encontrar o repouso. Que este lar possa sempre ser um farol, irradiando toda essa luz que recebe de mais alto para todos os locais onde exista sofrimento, para que este lar possa ser sempre um cantinho que está no teu coração e que aqui todos nós, encarnados e desencarnados, possamos sentir-nos mais próximos de ti. Que a tua paz, Senhor, nos envolva sempre, mas que essa mesma paz se estenda a toda a humanidade. Muito obrigada.